Olá, queridos alunos, olá, internautas. Neste vídeo, nós iniciaremos o nosso curso de Sociologia. A partir de agora, nós vamos tratar das aulas de Sociologia propriamente ditas. Antes de iniciar, é importante eu deixar claro para vocês, eu lembrar vocês, que alguns dos temas da Sociologia nós já tratamos em conjunto com a Filosofia. Fizemos isso para facilitar o seu estudo, para deixar o número de vídeos menor. Então, são especialmente os vídeos sobre o Marx. Então, nas aulas de Filosofia, tratamos o Marx com mais tempo, para que nós já tratamos do ponto de vista sociológico e filosófico. O vídeo sobre Foucault, as reflexões que ele traz sobre normatização, sobre o corpo, também já tratamos de questões de sociologia. E os dois vídeos anteriores, que são os vídeos sobre pós-modernidade ou modernidade líquida, que nesse caso até puxamos mais para a sociologia do que para a filosofia. Muito bem. Visto isso, nessa aula chamamos de Sociologia uma introdução. Faremos uma introdução ao tema, veremos o que é a sociologia, o que ela estuda, os seus temas básicos, para nas próximas aulas podermos de fato entrar nesta questão, neste objeto de estudo. Muito bem. Então a sociologia, é importante colocar antes de iniciar, é uma ciência absolutamente controversa. Para quem que ela serve? Para que ela serve? É uma questão que está sempre colocada. Só para você ter uma noção de como ela é uma ciência controversa, eu vou dar dois exemplos. Durante os regimes ditatoriais do Chile, do Brasil e da Argentina, a sociologia chegou a ser perseguida e chegou a ser proibida em algumas universidades. O que isso significa? Isso significa que muita gente vê a sociologia como uma disciplina revolucionária, de esquerda e tudo mais. Por outro lado, em maio de 68, quando tivemos uma grande efervescência revolucionária no mundo, os estudantes da França, da Sorbonne, escreveram um cartaz escrito assim: "O mundo só será bom quando enforcarmos o último burocrata com as tripas do último sociólogo." Então quer dizer, estes estudantes viam a sociologia como uma coisa conservadora, como uma coisa a serviço das classes dominantes, dos interesses conservadores. Afinal, para quem que serve a sociologia? Veremos nessas aulas que a sociologia pode servir a interesses dos mais distintos. Pode ter vias políticas, pode ter vias sociais, ter vieses muito diferentes, muito distintos. Veremos que é uma ciência muito ampla, que há várias metodologias, que há várias formas de enxergá-la. Então, vejamos agora algumas definições diferentes, 9 definições diferentes de sociologia. Vejamos aqui a primeira definição. Esta primeira definição diz o seguinte: sociologia é o estudo das interações e das inter-relações humanas, suas condições e suas circunstâncias. Vejamos uma segunda definição. O assunto da sociologia é a interação dos espíritos humanos. Espírito aqui, evidentemente, de uma forma metafórica, uma interação dos homens. Vamos a uma terceira definição. É a ciência do comportamento coletivo. Vamos a uma quarta. É a ciência da sociedade ou dos fenômenos sociais. Vamos a uma quinta. A sociologia geral é, em conjunto, a teoria da vida humana em grupo. Mais uma, sexta. É uma ciência social especial que se concentra no comportamento interhumano, nos processos de socialização, na associação e dissociação como tais. Vamos à sétima. A sociologia pergunta o que acontece com os homens e quais as regras de seu comportamento, não no que se refere ao desenvolvimento perceptível de suas existências individuais como um todo, porém, na medida em que formam grupos e são influenciados, devido às interações, por sua vida grupal. A sociologia, vamos à oitava agora, a sociologia busca descobrir os princípios de coesão e ordem dentro da estrutura social, os modos pelos quais esta se radica e cresce em um dado ambiente transformável, as tendências principais da mudança incessante, as forças que determinam sua direção em dado momento, as harmonias e conflitos,
os ajustamentos e desajustamentos no íntimo da estrutura conforme se revelam à luz dos desejos humanos. E assim, a aplicação prática dos meios aos fins nas atividades criadoras do homem social. Vamos à nona e última que eu selecionei para vocês. A sociologia é um conjunto de conceitos, técnicas e métodos de investigação produzidos para explicar a vida social. E nós vimos aqui 9 definições diferentes do que é, a respeito do que seria a sociologia. Lendo em detalhes essas definições que eu dei para você, evidentemente que você vê várias diferenças, várias descontinuidades. Entretanto, nas 9 definições há uma questão em comum, básica, que é o quê? A sociologia estuda o homem em sociedade. Interessa para a sociologia o homem dentro do seu contexto social, aquilo que ele aprende, aquilo que ele transforma, aquilo que ele desaprende, as relações de poder, tudo que se cria na vida humana em conjunto, tudo que se constrói, tudo que se aprende, tudo que se desaprende dentro desta vida humana em conjunto. É este o objeto de estudo da sociologia. Muito bem. Se esta é uma definição bem geral, bem ampla da sociologia, quando que ela teria surgido? A sociologia surgiu no século XIX. Então veja que, ao contrário da filosofia, que é algo inerente à condição humana, que é algo muito antigo, a sociologia é uma ciência muito nova, é uma ciência muito recente. E veja só, a sociologia surge num contexto específico. E o surgimento da sociologia, o que é a sociologia, tem muito a ver com esse contexto. Quando nós pensamos o contexto em que a sociologia surge, pensamos em 3 elementos principais. Há outros, vamos destacar 3. A Revolução Industrial, o Iluminismo e a Revolução Francesa e toda a tradição filosófica empirista e racionalista. Nós falamos que em grande medida a sociologia é uma resposta às transformações ocasionadas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. Uma resposta científica às coisas, ao que a Revolução Industrial e Francesa trazem para a sociedade. Hobsbawm, o historiador, chamou essas duas revoluções de dupla revolução. Isso está no livro A Era das Revoluções, do Hobsbawm, que ele cria esse contexto. Então a sociologia é, em grande parte, uma resposta a essa dupla revolução, bebendo do que veio da tradição filosófica empirista e racionalista. Muito bem. O que é a Revolução Industrial, e esse fenômeno que começa na Inglaterra no século XVIII, como que ela influencia o surgimento da sociologia como ciência? Ora, com a Revolução Industrial, o mundo conhece um vertiginoso crescimento demográfico. Cresce enormemente a quantidade de pessoas no mundo. As cidades crescem 12, 13 vezes na Inglaterra. Junto com as cidades, crescem os seus problemas. Cresce o roubo, o assalto, a poluição, vários problemas, alguns antigos, alguns já existiam, outros novos, que se acentuam, que nascem. A urbanização desenfreada, cresce o número de cidades, a degradação do espaço urbano, os problemas ambientais. Além do mais, surge uma nova classe social, que é o proletariado. As lutas de classes, lutas entre o proletariado e a burguesia, entre as fábricas e os operários, se intensificam. Os operários são submetidos, especialmente no começo da Revolução Industrial, a jornadas de trabalho exaustivas. Com a Revolução Industrial, com a consolidação do capitalismo industrial, cresce a velocidade das mudanças. Então, quer dizer, se no mundo feudal o homem nascia numa determinada classe ou ordem, né, como você queira chamar, esse cara provavelmente ia morrer nesse mesmo grupo social, nessa mesma classe social, nessa mesma ordem. Na Revolução Industrial, as mudanças se intensificam. Com o capitalismo, e você percebe isso vendo a atualidade, as mudanças são cada vez mais rápidas. As interações entre os homens crescem fortemente. Hoje, com a tecnologia, as interações entre os seres humanos são infinitamente maiores do que antes do período capitalista. Então aumenta a população, com vários problemas que isso traz, aumentam as interações entre os homens, as tecnologias, os conflitos de classes sociais, o número de revoltas cresce enormemente. O tempo muda. Se antes da Revolução Industrial o tempo que regia a vida dos homens era o tempo da natureza,
Agora é o tempo do relógio. Quer dizer, anteriormente, a pessoa pautava a sua vida pelo quê? Pelo sol, pelo tempo do sol, pelo tempo da chuva, pelo dia e pela noite, ou às vezes até por outras maneiras, mas sempre ligado à natureza. Com a Revolução Industrial, o relógio passa a reger as atividades humanas mais fortemente. Passamos a pautar a nossa vida por um tempo precisamente medido, as nossas atividades, o nosso descanso e tudo mais. Evidentemente que eu não vou aqui tratar da Revolução Industrial com a profundidade que você trata numa aula de história. O que eu quero mostrar para você é apenas que há uma enorme quantidade de mudanças, de transformações, que você já viu claramente, e que essas transformações deixavam mais claras a sociedade com um plano de análise. Quer dizer, no momento em que cresce a população, cresce o número de pessoas, né, crescimento demográfico gigantesco, crescem os conflitos de classe, a sociedade aparece agora mais como um problema, como um objeto, como algo a ser examinado. A Revolução Industrial deixa a sociedade mais à mostra e aí ela se tornará um plano de análise para as ciências. Além da Revolução Industrial, temos na França a Revolução Francesa, cujas transformações também serão determinantes para o surgimento da sociologia. A Revolução Francesa, por sua vez, é fortemente influenciada pelo iluminismo, pelos filósofos iluministas. Aconselho a você, caso você tenha dúvidas sobre isso, que consulte um vídeo anterior das aulas de filosofia, no qual nós tratamos disso daqui. Mas só para relembrar para você, os iluministas atacaram com veemência a sociedade de ordens feudal, os privilégios das classes dominantes ou das ordens dominantes, como você quiser chamar, dependendo da metodologia. Os privilégios da nobreza, os privilégios do absolutismo, o poder irrefreado dos reis, dele governar acima da lei, o poder da igreja. Eles não eram contra a religião, mas eles eram contra os privilégios da igreja enquanto uma igreja que se juntava com o Estado. Para os iluministas, o que é a sociedade? A sociedade para eles era formada por indivíduos, cada um dotado de razão. E mais, para os iluministas, todo indivíduo tem direito à liberdade e igualdade. Igualdade jurídica, igualdade perante a lei, igualdade de nascimento, não igualdade social. E qualquer obstáculo à liberdade, qualquer obstáculo à igualdade, e o poder da igreja, a nobreza e o absolutismo seriam obstáculos à liberdade e à igualdade, todos esses obstáculos deveriam ser removidos. E aí o ser humano poderia realizar a sua igualdade e liberdade inatas plenamente. Paralelamente, então, o iluminismo influencia fortemente a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa surge uma concepção de uma grande transformação social. Surge a sociedade com a Revolução Francesa, como com a Revolução Industrial, aparece mais fortemente como um plano de análise, como um objeto de estudo. Na Revolução Francesa, que também não tratarei em detalhes, isso eu deixo por conta das aulas de história, a Revolução Francesa ela representa o fim da sociedade de ordens. O que é sociedade de ordens? Sociedade de ordens é uma sociedade cuja hierarquia social está baseada nos privilégios. Quer dizer, o nobre é socialmente superior ao não nobre, porque este nobre tem privilégios, não pagar impostos, direito à caça, etc. Uma pessoa que não tem privilégios pode ser até mais rica que o nobre, pode ter mais dinheiro que o nobre. Entretanto, por não ter esses privilégios, será inferior ao nobre. Com o fim dos privilégios, nós deixamos de ser então uma sociedade de ordens e nos tornamos, e somos até hoje, uma sociedade de classes. Ou seja, a hierarquia social está organizada de acordo com a sua posição diante do mercado. Simplificadamente falando, a organização social se dá pelo quanto dinheiro você tem para comprar. Quem tem mais dinheiro está numa classe superior, quem tem menos dinheiro está numa classe inferior. Isso só existe depois da Revolução Francesa. Essa diferença social, de acordo exclusivamente aí com a renda, com a posição no mercado, com a posse dos meios de produção, se dá com a Revolução Francesa. Por isso, a Revolução Francesa é fundamental para a formação do capitalismo. Na Revolução Francesa, temos lutas entre nobres e camponeses, temos lutas de trabalhadores urbanos. A questão social dos grupos sociais fica mais em evidência. E as transformações geradas pela Revolução Francesa chocam os seres humanos e as mentes pensantes da época. Então vejamos agora
algumas frases de pessoas que viram isso e que foram de alguma forma importantes para a constituição da sociologia como ciência. Vejamos algumas frases para pensar isso aí. Vejamos essa frase de Demestre. Quando se presenteia uma criança com um daqueles brinquedos que executam movimentos, para ela inexplicáveis, por meio de um mecanismo interno, a criança, depois de ter brincado algum tempo com esse brinquedo, quebra o brinquedo para ver o que tem dentro. Assim, os franceses trataram o governo. Quiseram ver dentro, puseram descobertos os princípios políticos, abriram os olhos da multidão para objetos que ela nunca tinha sonhado examinar, sem pensar que existem coisas que se destroem ao serem mostradas. Muito bem, então nessa frase, nesse trecho que nós vimos, está colocado como a Revolução Francesa fez os homens pensarem mais como as coisas são, livre de superstições. Então pensar a política como ela é, a sua lógica, independente daquilo que se mostra, independente das superstições, o homem pensar a sociedade tal qual ela é, a sua lógica. E aí a metáfora do Demestre de você ver as coisas como elas são por dentro, por sua lógica interna. E certamente este raciocínio é muito importante para o surgimento da sociologia. Vejamos uma outra expressão, um outro trecho de um outro livro importante que trata da Revolução Francesa. Aqui Alexis de Tocqueville. A revolução segue seu curso. À medida que vai aparecendo a cabeça do monstro, descobre-se que, após ter destruído as instituições políticas, ela suprime as instituições e muda em seguida as leis, os usos, os costumes e até a língua. Após ter arruinado a estrutura do governo, mexe nos fundamentos da sociedade e parece querer agredir até mesmo Deus. Quando esta mesma revolução expande-se rapidamente por toda a parte com procedimentos desconhecidos, novas táticas, máximas mortíferas, poder espantoso que derruba as barreiras dos impérios, quebra coroas, esmaga povos e, coisa estranha, chega ao mesmo tempo ganhá-los para sua causa. À medida que todas as coisas explodem, o ponto de vista muda. O que à primeira vista parecia aos príncipes da Europa e aos estadistas um acidente comum na vida dos povos, tornou-se um fato novo, tão contrário a tudo que aconteceu antes no mundo, e no entanto tão geral, tão monstruoso, tão incompreensível, que ao apercebê-lo, o espírito fica como que perdido. Nesse trecho, aliás, muito bonito, muito bem escrito, nota-se, fica claro como a Revolução Francesa, ao mudar coisas que pareciam imutáveis, que se transformavam antes muito lentamente, como as leis, os costumes, as relações entre os homens, as relações com a política, quando tudo isso se transforma rapidamente, os homens têm essa sensação, como eu quis mostrar para você, tudo isso que se transformou fica mais em evidência. Quer dizer, quando temos uma transformação radical das leis, os homens passam a refletir mais sobre as leis. Quando temos uma transformação radical da sociedade, quando as lutas sociais crescem, os homens passam a refletir mais sobre essas lutas. Então, quis mostrar aqui para você que a Revolução Francesa, baseada nos princípios iluministas em grande medida, e a Revolução Industrial, colocam essas questões da sociedade mais em evidência, pelos motivos que eu apontei. Muito bem. A Revolução Francesa transforma radicalmente a sociedade, além de colocar em evidência a ação dos grupos sociais e abrir a possibilidade de mudanças profundas. Quer dizer, a Revolução Francesa abre a possibilidade de que novas mudanças ocorram. E aí as pessoas vão pensar, o que fazer para não acontecer essas mudanças? Ou, os revolucionários, o que fazer para que mudanças mais profundas aconteçam? A própria ideia de mudança é mais pensada. Em grande medida, o surgimento da sociologia representa uma tentativa de explicar tais questões. Além disso, é importante que você saiba que a sociologia usou de métodos advindos de outras ciências. Então, o empirismo e o racionalismo, que você já estudou em profundidade nas aulas de filosofia, basta voltar alguns vídeos e dar uma olhada, os métodos que eles trazem são muito importantes para a constituição da sociologia. Então, nós vimos em vídeos anteriores, nas aulas de filosofia, que os empiristas trazem, Locke, Bacon, Newton também, a ideia de que a observação e a experimentação são métodos para explicar a natureza.
A ideia de que a natureza possui uma lógica própria e que a natureza pode ser analisada a partir da observação e da experimentação. Os primeiros sociólogos, sobretudo, farão um procedimento semelhante com a sociedade. A sociedade como objeto de análise, tal qual a natureza, que pode ser explicada pela observação e pela experimentação. Os racionalistas, como Descartes, como Pascal, em certa medida, trouxeram outras coisas para a história da ciência. Por exemplo, a dúvida metódica, como vocês já viram em vídeos anteriores. A ideia de que algo só pode ser aceito como verdade se este algo passar pelo crivo da dúvida. Quer dizer, só posso acreditar em algo se eu duvidar dele antes. A dúvida não é o inimigo da razão, pelo contrário, é o seu amigo. O inimigo da razão é o dogma, é a verdade inquestionável. E ora, sendo a dúvida, sendo o questionamento, sendo a crítica um elemento fundamental do método da ciência sociológica, a herança disso aqui é central. A herança disso aqui é central. Os racionalistas criticaram a revelação, a tradição, os dogmas, para trazer novas coisas na história do pensamento. Então, a sociologia, sim, isso que eu quis provar para você, constitui em certa medida uma resposta intelectual às situações colocadas pela sua época. Professor, tudo bem, então já entendi mais ou menos o que é a sociologia, já falamos o contexto que ela surge. Agora, quem, de fato, o nome, a pessoa, o momento, quem criou a sociologia? E por que esse alguém criou? Então, são muitos, eu poderia listar aqui dezenas de antecessores da sociologia. Coloquei 2 para você ter como exemplo. Condorcet, que participou da Revolução Francesa e que expressou nos seus estudos a tentativa de criar o que ele chamou de matemática social, ou seja, uma ciência que analise a sociedade tal qual as ciências da natureza, que a gente chama hoje de física, química, biologia, analisam a natureza. Condorcet expressou a sua ideia, o seu anseio de criar uma ciência da sociedade nos moldes da ciência da natureza. Saint-Simon, na França, muitos inclusive falam que é ele o verdadeiro fundador da sociologia e não Augusto Comte. O Simon chegou a dizer que a ciência, para ele, poderia substituir a religião. Com os novos tempos, a função conservadora que a religião teve antes poderia ser substituída pela ciência, com uma matriz de pensamento. E ele, nesse sentido, até chegou a pensar, como eu coloquei aqui, os cientistas assumindo a função do clero, como substitutos do clero, e fabricantes, comerciantes industriais, a tal burguesia, como substitutos da nobreza. Chegou até a pensar isso e, nesse sentido, propor uma ciência da sociedade, fundamental para o estabelecimento da ordem social, para criar uma sociedade em ordem e em harmonia. De qualquer forma, tradicionalmente, se atribui ao positivista Augusto Comte, no século XIX, o título, o nome de fundador da sociologia, com o objetivo de sistematizar o estudo dos fenômenos sociais e responder às novas situações colocadas. Qual era a concepção de sociologia para Augusto Comte? O que ele queria com essa sociologia? Por que ele a cria? Teremos um vídeo, posteriormente, sobre a sociologia de Comte, a sociologia positivista. Veja esse vídeo posteriormente para você entender isso. Agora só quero pontuar que é Augusto Comte o oficial criador da sociologia, apesar dos vários antecessores. Aqui alguns exemplos de áreas de estudo da sociologia, de coisas que a sociologia estuda. Então, as instituições sociais, a família, a igreja, a escola, as instituições políticas, os movimentos sociais, a estratificação social, as desigualdades de gênero, de idade, de etnia, a desigualdade social, as formas de controle social, a identidade social, os grupos sociais, a cultura. Então, todos os elementos da sociedade que nós fragmentamos para estudá-los. São áreas de análise. Aqui, alguns clássicos da sociologia, quer dizer, não são os únicos, mas são matrizes do pensamento sociológico. São pessoas que criam escolas, que criam novos métodos, e trataremos de todos eles. O Comte, trataremos mais adiante, que é o criador, o Durkheim, o Marx, que nós já temos vídeos anteriores, o Max Weber. Então, quer dizer, esses são os chamados clássicos da sociologia, que criam métodos, criam escolas, criam formas de entender, de interpretar a sociologia. Outros também criam, mas são esses as matrizes.
Finalmente, uma coisa, como esse é o nosso vídeo de abertura, nosso vídeo de introdução à sociologia, uma coisa que você tem que ter em mente é que para estudar a sociologia e para compreender a sociologia, você tem que ter o que Charles Mills chamou de imaginação sociológica. Se você não tiver isso, esse conceitozinho, esse processo mental, você não irá conseguir entender a sociologia. O que é a tal da imaginação sociológica? É um conceito bem simples. É o estabelecimento de relações entre os fenômenos individuais e a sociedade. Entender como o que somos deve-se ao social e como a ação social não está isolada na sociedade. Quer dizer, se eu uso essa roupa, se eu falo dessa língua, se eu sou o que sou, se eu penso o que penso, tudo isso deve-se, sem dúvida, em parte ao meu indivíduo, mas deve-se também, em grande medida, ao que é a sociedade. Não aprendi sozinho o que é andar, o que é correr, o que é me vestir, o que é ter uma profissão. Tudo isso eu aprendi vivendo socialmente. Todas as minhas ações, tudo que eu faço, é influenciado pela sociedade e a influencia, goste-se ou não. Então, saber fazer esta relação entre o indivíduo e a sociedade é um processo básico. É um processo que não dá para você entender a sociologia sem fazer essa relação. O que é uma coisa importante, já que em nossa época vivemos justamente numa época de forte individualismo possessivo, em que temos dificuldade de entender essas relações. Só para você ter um exemplo de como essas relações são fundamentais para a sociologia, um dos clássicos da sociologia é um livro do Durkheim chamado O Suicídio. É um livro clássico do pensamento sociológico, um dos primeiros que nós temos. Neste livro, o Durkheim tenta mostrar que o suicídio não é uma coisa, essa atitude de se matar, não é uma coisa que provém exclusivamente do indivíduo. Quer dizer, todo mundo dizia, o cara se suicidou porque ele é louco, por isso. O Durkheim dizia, tudo bem, tem causas individuais, o fato do cara ir se matar, mas isso também tem uma ligação com a sociedade. Ele tipifica o suicídio, coloca tipos de suicídio. Coloquei dois, tem mais que ele coloca no livro, coloquei aqui dois, por exemplo. Então, o suicídio altruísta. O que seria o suicídio altruísta? Seria, por exemplo, o homem-bomba. O suicídio altruísta é aquele cara que se mata em nome de um ideal. Se mata em nome do que ele entende ser um bem maior ou algo maior que ele quer. Então, o homem-bomba, que se mata, por exemplo, em nome de uma religião ou em nome da sociedade ideal que ele quer construir. Veja que ele se mata, mas a causa da sua morte não é só individual. Claro que tem a escolha individual dele, mas é também social. Relaciona-se também a um ideal de sociedade colocado. Quando Durkheim vai estudar o que ele chama de suicídio anômico, é o cara que se mata e entre as causas do seu suicídio estão a desorganização, uma anomia, a desorganização da sociedade ao seu redor. Então, vamos pegar um exemplo, uma pessoa que mora numa tribo, nasceu lá, cresceu lá, e de repente essa tribo é destruída e ele é obrigado a morar numa cidade. A vida dele conhece uma grande transformação, de forma que ele não aguenta, não suporta por algum motivo e se mata. Há uma dimensão individual desse suicídio? Há, mas há também uma relação com as transformações da sociedade. Essa tipificação de suicídio que o Durkheim coloca é muito contestada, é debatida, tem outras teorias posteriores, claro. Entretanto, o que eu quero que você veja, perceba, que ele faz o quê? Relaciona um ato individual, que é o suicídio, com um contexto social, aqui de desagregação, aqui de ideais colocados socialmente. Muito bem. Feita essa introdução, vamos agora retomar o que nós falamos nesta aula. Muito bem. Então, o que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós vimos o seguinte. Fizemos uma definição do que é a sociologia, vimos o contexto que proporciona o seu surgimento e vimos no final o criador, que é Augusto Comte, os principais nomes, as principais matrizes do pensamento sociológico e falei rapidinho da imaginação sociológica, que é um processo mental fundamental que você precisa, sine qua non, como a gente chama, sem o qual não é possível entender a sociologia. Então, feitas essas introduções, nos próximos vídeos passaremos a falar tanto de temas da sociologia, quanto de nomes clássicos do pensamento sociológico, de métodos e tudo mais.
Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.